Talvez você tenha ouvido falar que no século XIX houve diversos escritores, pregadores e comentaristas bíblicos de renome que procuraram dar um significado profético duplo ou mais ampliado aos 7 tempos que sobrevieram ao rei Nabucodonosor de Babilônia, por força do que se predisse no sonho que ele teve de uma imensa árvore que fora cortada, conforme Daniel capítulo 4, versículos 4, 5 e dos versículos 10 ao 17. Os 7 tempos foram então calculados como um período profético de 2.520 anos, ao fim dos quais Jesus Cristo viria como rei e assumiria o governo do mundo. O argumento se baseava no entendimento de que cada um dos 7 tempos do sonho de Nabucodonosor consistia em 360 dias que, multiplicados por 7, totalizariam 2.520 dias. Os que atribuem um significado profético mais ampliado a esses 7 tempos alegam que os 2.520 dias, na verdade, significam anos, baseado em sua interpretação de Números, capítulo 14, versículos 33 e 34, e Ezequiel, capítulo 4, versículos 4 ao 6, onde os textos dizem para cada dia um ano, significando que um dia seria equivalente a um ano. No entanto, uma leitura natural e contextualizada desses textos não provê qualquer base para se afirmar que Deus estava fixando uma regra rígida a ser aplicada em todos os casos em que a Bíblia fala de outros dias e tempos nas suas profecias. Provavelmente você também saiba que esses comentaristas bíblicos do século XIX propuseram datas diferentes para o começo e o fim dos 2.520 anos. Foi assim que os anos de 1793, 1843, 1844, 1914, 1915 e 1917 se tornaram datas propostas para a volta de Cristo e o início do reino de Deus. Porém, a evidência à nossa volta demonstra claramente que Jesus Cristo não voltou em nenhum daqueles anos. E por essa razão, o reino de Deus ainda não começou a governar o mundo. Por que essas predições falharam? Porque os que as fizeram não aderiram ao que a Bíblia diz, preferindo ir além das coisas que estão escritas, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Eles foram guiados principalmente pelas suas próprias subjetividades e especulações infundadas. Entretanto, a Bíblia nos traz a atenção que quando a palavra de alguém não acontece nem se cumpre, então Jeová não falou aquela palavra, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Portanto, podemos dizer com a mais absoluta confiança que nem mesmo um só desses cálculos e interpretações procederam de Jeová. Todos são falsos. Isso inclui o ensinamento de que os tempos dos gentios, ou
tempos das nações, dependendo da versão bíblica, tiveram uma duração de 2.520 anos. Mas não é verdade que o sonho de Nabucodonosor e os seus 7 tempos têm um significado profético bem maior do que o que ocorreu na experiência pessoal desse rei babilônio? Não, não é. Na verdade, foi justamente a atribuição de um significado profético maior ao sonho de Nabucodonosor que se tornou a razão fundamental por trás do fracasso de todos aqueles cálculos e predições. Portanto, é necessário descartar a tese de que os 7 tempos do sonho de Nabucodonosor tiveram uma duração de 2.520 anos e que eles correspondem aos tempos determinados das nações ou tempos dos gentios mencionados por Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24. Se lermos os 37 versículos do capítulo 4 de Daniel, não encontraremos uma única indicação de que o sonho de Nabucodonosor também teria um cumprimento maior em adição ao que realmente sobreveio àquele monarca. O profeta Daniel, que havia sido convocado à presença do rei, deu-lhe a interpretação completa do sonho, de acordo com o que Jeová lhe revelou. E esta é a única interpretação divina que Daniel verbalizou ao rei, conforme lemos em Daniel, capítulo 4, versículos 20 ao 37. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e ficou forte, cujo topo atingiu os céus e era visível a toda a terra, que tinha bela folhagem, frutos em abundância e alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais selvagens e em cujos galhos residiam as aves dos céus, é o Senhor, ó Rei, porque o Senhor se tornou grande e ficou forte. A sua grandeza cresceu e atingiu os céus, e o seu domínio, os confins da terra. E o rei viu um vigilante, um santo, que descia dos céus e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco com as raízes na terra, com faixas de ferro e de cobre, no meio da relva do campo. Que ele seja molhado pelo orvalho dos céus e que a sua porção seja com os animais selvagens, até terem passado sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, é o decreto do Altíssimo que atingirá o meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio dos homens e a sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer como os touros e será molhado pelo orvalho dos céus. E passarão sobre o Senhor 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Mas, visto que mandaram deixar o toco da árvore com as raízes, seu reino lhe será restituído depois que o Senhor reconhecer que são os céus que governam. Portanto, ó Rei, queira aceitar o meu conselho. Afaste-se dos seus pecados, fazendo o que é direito, e da sua maldade, mostrando misericórdia aos pobres. Talvez assim se prolongue a sua prosperidade. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, o rei estava caminhando no terraço do Palácio Real de Babilônia. Ele dizia: não é esta Babilônia a grande,
que eu mesmo construí para a casa real com minha própria força e poder e para a glória da minha majestade? Enquanto a palavra ainda estava na boca do rei, uma voz veio dos céus. Essa mensagem é para você, ó rei Nabucodonosor. O reino se afastou de você, e você será expulso do meio da humanidade. Sua morada será com os animais selvagens. Receberá vegetação para comer como os touros, e passarão sobre você 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante, se cumpriu a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio da humanidade e começou a comer vegetação como os touros. Seu corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até que o seu cabelo ficou comprido como penas de águia e as suas unhas eram como garras de aves. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu e meu entendimento voltou a mim, e eu louvei o Altíssimo, dei louvor e glória àquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração após geração. Todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele age segundo a sua própria vontade com relação ao exército dos céus e os habitantes da terra. Não há ninguém que possa detê-lo ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquela ocasião, meu entendimento voltou a mim, e a glória do meu reino, a minha majestade e o meu esplendor voltaram a mim. Meus altos funcionários e meus nobres me procuravam ansiosamente. Fui restabelecido no meu reino, e foi-me dada uma grandeza ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, enalteço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos são justiça, e porque ele pode humilhar os que andam com orgulho. Daniel, capítulo 4, versículos 20 ao 37. Com base nessa passagem bíblica, notamos com bastante clareza que o sonho de Nabucodonosor teve apenas uma única interpretação dada por Deus, não 2 ou mais. Qualquer outra interpretação tem de ser descartada. Daniel não disse ao rei: esta é uma das interpretações do seu sonho, mas esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo que atingirá o meu Senhor, ó rei. Ninguém tem o direito de acrescentar coisa alguma a essa interpretação divina. Seria presunçoso da nossa parte ir além das coisas que estão escritas, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O sonho e os seus 7 tempos se cumpriram inteiramente em Nabucodonosor. Ele aprendeu a lição que Deus lhe deu. Quando Nabucodonosor reconheceu de maneira humilde que o Altíssimo é o soberano universal e, portanto, o supremo governante no reino da humanidade, Jeová bondosamente permitiu que ele fosse restabelecido ao seu reino e ao seu trono. Embora o sonho que Nabucodonosor teve da imensa árvore cortada e dos 7 tempos tivesse se cumprido inteiramente na experiência pessoal daquele rei, um sonho anterior que ele havia tido, de uma enorme estátua feita de ouro, prata, cobre, ferro e argila, haveria de ter um cumprimento mais ampliado, estendendo-se aos nossos próprios tempos e culminando no futuro próximo. Essa perspectiva foi claramente apresentada a Nabucodonosor quando o profeta lhe disse:
Mas há nos céus um Deus que revela segredos, e ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá na parte final dos dias. Este é o sonho, e essas são as visões que passaram por sua mente, enquanto estava deitado na sua cama. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, os seus pensamentos se voltaram para o que acontecerá no futuro. E aquele que revela segredos lhe revelou o que vai acontecer, conforme Daniel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Após descrever o sonho que o rei tinha temporariamente esquecido e trazê-lo de volta à sua memória, Daniel prosseguiu dizendo-lhe: esse é o sonho, e agora nós diremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó rei, rei de reis, a quem o Senhor do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que eles morem, e também os animais selvagens e as aves dos céus, e a quem ele fez governantes sobre todos eles, o Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro. Pois assim como o ferro esmaga e tritura tudo mais, como o ferro que despedaça, ele esmagará e despedaçará todos esses. E assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés serão parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Assim como o Senhor viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. O grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é digna de confiança. Daniel, capítulo 2, versículos 36 ao 45. Essa passagem bíblica, baseada no sonho do rei Nabucodonosor, fala de sucessivas potências mundiais que surgiriam após a extinção do Império Babilônio. Por sua parte, essas potências mundiais seriam eventualmente derrubadas e destruídas pelo reino de Deus, que foi representado pela pedra que se tornou um grande monte, ao ponto de cobrir a terra inteira, conforme Daniel 2, versículos 34 e 35. Portanto, as Escrituras não deixam dúvida de que o cumprimento do sonho que Nabucodonosor teve dessa grande estátua não ficaria restrito à experiência pessoal desse rei, mas iria muito além dela. O mesmo, porém, não se aplica ao sonho que Nabucodonosor teve da imensa árvore e dos 7 templos, devido ao alcance limitado do seu cumprimento. Deve-se ter em mente que sempre que as Escrituras tensionam um cumprimento de longo alcance para um sonho ou visão, elas não nos deixam desinformados. Conforme Daniel, capítulo 7,
versículos 15 ao 18, também o versículo 27, e o capítulo 8, versículos 15 ao 17 e versículos 20 e 21. Foi no contexto da predita destruição de Jerusalém às mãos dos romanos, em 70 da Era Comum, que Jesus fez uma breve menção dos tempos determinados das nações. O escritor Lucas, em seu evangelho, cita Jesus como dizendo: e eles, ou seja, os judeus, cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Lucas 21, versículo 24. Ainda nos lembramos de que o historiador judeu Joséfo calculou o número dos que caíram pelo fio da espada em 1.100.000, ao passo que os que foram vendidos como escravos e dispersos entre as nações totalizaram 97.000. Ele também relatou que, com exceção de 3 torres e de uma boa parte da muralha da cidade no lado oeste, que Tito ordenou que fossem poupadas, tudo mais em Jerusalém foi arrasado até o chão, tornando difícil que alguém pudesse imaginar que o lugar algum dia tivesse sido habitado. Durante décadas, o lugar onde Jerusalém certa vez existiu era apenas uma série desolada de escombros e montões de escombros. Os historiadores dizem que em 130 da Era Comum, o então imperador romano Adriano, quando passava de visita à região, prometeu construir uma nova cidade nas ruínas daquela que Tito havia destruído 60 anos antes. A nova cidade seria chamada Aelia Capitolina e seria projetado nos moldes de outras cidades romanas com edifícios religiosos pagãos, incluindo um templo majestoso dedicado a Júpiter Capitolino, que seria erigido no lugar onde estivera o templo dos judeus. Esse plano provocou outra revolta judaica em 132 da Era Comum, sob a liderança de Simão Bar Cokhba, considerado por muitos judeus da época como o prometido Messias. Centenas de milhares de judeus foram mortos nessa rebelião, que acabou sendo desbaratada no final de 135 da Era Comum. Adriano expulsou todos os judeus da região e a província da Judéia foi renomeada Síria-Palestina, uma medida tomada para romper o vínculo entre os judeus e aquela terra. Depois, Adriano trouxe de fora cidadãos romanos e outros não-judeus para povoar Aelia Capitolina. E desde então, esse foi o nome pelo qual a cidade reconstruída de Jerusalém veio a ser chamada. Em períodos subsequentes de sua história, a cidade de Jerusalém veio a estar sob o controle de sucessivos impérios e califados. Atualmente, o governo do Estado de Israel considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, apesar dessa reivindicação ser amplamente rejeitada pela comunidade internacional, que considera o lado oriental de Jerusalém como parte do território palestino. Portanto, o lugar onde estava localizada a antiga cidade de Jerusalém tem sido, de fato, dominado
e pisado pelas nações por bastante tempo. Mas quando foi que Jerusalém começou realmente a ser pisada pelas nações? Os romanos, como potência estrangeira de ocupação, já vinham calcando Jerusalém aos pés por mais de um século, quando ela foi destruída por Tito em 70 da Era Comum. Por essa razão, o pisoteio a que Jesus se referiu não começou naquele ano. Aliás, antes da chegada dos romanos, os gregos, os persas e os babilônios já haviam sucessivamente ocupado Jerusalém e a pisoteado contra os seus exércitos invasores. Quando o rei babilônio Nabucodonosor derrubou Zedequias, que foi o último rei na linhagem de Davi, e destruiu Jerusalém e o seu templo pela primeira vez, a cidade começou efetivamente a ser pisada pelas nações. Entretanto, o pisoteio de Jerusalém por parte dos babilônios envolveu mais do que a marcha triunfante dos exércitos de Nabucodonosor sobre as ruínas carbonizadas daquela cidade. O que mais estava envolvido? E o que aconteceria quando o pisoteio que começou nos dias de Nabucodonosor cessasse abruptamente no fim dos tempos determinados das nações? Antes de respondermos essas perguntas, consideremos uma promessa que Jeová fez ao rei Davi por meio do seu profeta Natã. Nesse tempo, Davi já estava reinando na cidade de Jerusalém, que ele havia tomado dos jebusitas, sobre toda a nação de Israel. Jeová disse então a Natã: agora, diga o seguinte ao meu servo Davi: assim disse Jeová dos exércitos, eu o tirei das pastagens, de detrás do rebanho, para que se tornasse líder do meu povo Israel. Estarei com você onde quer que você for, e vou eliminar todos os seus inimigos de diante de você. E farei um grande nome para você, igual ao nome dos grandes homens da terra. Quando chegar o fim dos seus dias, e você descansar com seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. É ele quem construirá uma casa para o meu nome. E eu estabelecerei firmemente o trono do seu reino para sempre. Quanto a você, sua casa e seu reino, estarão firmes diante de você para sempre. Seu trono ficará firmemente estabelecido para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 8, 9, 12, 13 e 16. A promessa que Jeová fez de perpetuar o reino de Davi em sua linhagem foi reforçada adicionalmente no livro dos Salmos. Ali, Jeová é citado como dizendo: fiz um pacto com meu escolhido, jurei a Davi, meu servo. Estabelecerei firmemente a sua descendência para sempre, e vou edificar o seu trono por todas as gerações. Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo sagrado o ungi, e eu farei dele o primogênito, o maior dos reis da terra. Manterei para sempre o meu amor leal por ele, e o pacto que fiz com ele nunca acabará. Estabelecerei sua descendência para sempre, e farei o seu trono tão duradouro como os céus. Não violarei o meu pacto, nem mudarei o que os meus lábios disseram. Na minha santidade jurei de uma vez para sempre, não vou mentir a Davi.
Sua descendência permanecerá para sempre, seu trono durará como o sol diante de mim. Assim como a lua, será firmemente estabelecido para sempre, como fiel testemunha nos céus. Salmo 89, versículos 3, 4, 20, 27 ao 29 e também do 34 ao 37. Pouco antes de morrer, Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, além de todos os comandantes militares e oficiais da corte. E então ele lhes disse: Jeová, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a casa do meu pai para que eu me tornasse rei de Israel para sempre. Pois ele escolheu Judá como líder, e da casa de Judá escolheu a casa do meu pai, e dos filhos do meu pai fui eu quem ele aprovou para me fazer rei de todo Israel. E de todos os meus filhos, pois Jeová me deu muitos filhos, ele escolheu Salomão para se sentar no trono do reinado de Jeová sobre Israel. 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 1, 4 e 5. Depois disso, Salomão se sentou no trono de Jeová como rei no lugar de Davi, seu pai. Ele foi bem-sucedido e todos os israelitas lhe obedeciam. Jeová engrandeceu a Salomão de maneira extraordinária diante de todo Israel e lhe deu uma majestade real tal como nenhum rei de Israel teve antes dele. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 23 e 25. Desse tempo em diante, todos os reis na linhagem de Davi, que reinaram em Jerusalém, se sentavam figurativamente no trono do reinado de Jeová sobre Israel, pois Deus era o supremo governante daquela nação. Os israelitas viviam debaixo de um governo verdadeiramente teocrático. Os reis em Jerusalém atuavam meramente como representantes visíveis de Jeová, a quem o reino deles pertencia por direito, conforme 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. Alguns séculos mais tarde, devido à extrema ruindade dos caminhos da nação perante Jeová, ele permitiu que o Império Babilônio derrubasse o reino de Zedequias e destruísse Jerusalém e o seu templo que havia sido construído por Salomão. Mediante o seu profeta Ezequiel, Jeová se dirigiu ao rei Zedequias com essas palavras: Assim diz o soberano Senhor Jeová: remova o turbante e retire a coroa. As coisas não serão mais como antes. Enalteça o rebaixado e rebaixe o enaltecido. Uma ruína, farei dela uma ruína. E ela não será de ninguém, até que chegue aquele que tem o direito legal, e eu a darei a ele. Ezequiel, capítulo 21, versículos 26 e 27. Sob a ordem soberana de Jeová, a coroa foi figurativamente retirada da cabeça de Zedequias quando Nabucodonosor o destronou e o exilou para a Babilônia, onde veio a morrer, conforme os relatos de Jeremias, capítulo 52, dos versículos 8 ao 11, Ezequiel 17, versículo 16, e 2 Reis, capítulo 25, versículos 5 ao 7. A situação tinha mudado completamente para o reino de Judá e, por extensão, para toda a nação de Israel, que por muito tempo havia usufruído o elevado privilégio de ser governada por Jeová através de seus representantes visíveis na linhagem real do rei Davi.
com bastante antecedência. Jeová havia prometido à nação de Israel que, se ela o obedecesse como devia, ele a exaltaria acima de todas as outras nações da terra. Ele também acrescentou: Jeová fará de você a cabeça, não a cauda, e você estará por cima, não por baixo, se continuar a obedecer aos mandamentos de Jeová seu Deus, que hoje lhe ordeno observar e cumprir, conforme Deuteronômio 28, versículos 1 e 13. Agora, o reino destruído de Judá e os seus habitantes, que também foram desarraigados de sua terra e levados cativos para a Babilônia, tinham sido vergonhosamente rebaixados à condição de servos de impérios estrangeiros governados por tiranos. Os israelitas não estavam mais por cima, mas por baixo. Eles tinham sido despojados do privilégio e da condição dignificante de ser uma nação regida por Jeová. A representação visível do reinado de Deus sobre Israel tinha lamentavelmente caído diante do rei Nabucodonosor de Babilônia, que agora a pisoteava com seus exércitos. Entretanto, a retirada da coroa da cabeça do rei Zedequias de forma alguma significava que Jeová a colocaria na cabeça de Nabucodonosor. Este rei babilônio não tinha qualificações para usá-la. Ele nem era adorador de Jeová, nem membro da descendência do rei Davi, com quem Jeová havia feito um pacto para um reino eterno. Nabucodonosor foi apenas um instrumento que Jeová usou para infligir punição ao reino de Judá e a outras nações devido à sua extrema maldade e falta de genuíno arrependimento, conforme Jeremias 25, versículos 8 a 11, também o capítulo 27, versículos 6 a 8, e o capítulo 28, versículo 14. A coroa de Zedequias, como símbolo de autoridade real dada por Deus, não pertenceria a ninguém, até a vinda daquele que tem o direito legal, a quem Jeová a daria de modo permanente. No entanto, esse direito legal não dependeria exclusivamente do fato de alguém ser descendente direto do rei Davi. Se fosse assim, centenas de indivíduos na linhagem de Davi poderiam se apresentar para reivindicar esse direito. Portanto, é Jeová Deus, o supremo governante, que tem autoridade máxima para escolher aquele a quem se dará a coroa. Será que as Escrituras revelam quem foi que Jeová escolheu dentre os descendentes carnais de Davi para receber a coroa? Sim, elas revelam. Encontramos essa revelação no relato do Evangelho de Lucas. Ele nos diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. De modo que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você achou favor diante de Deus. E agora você ficará grávida e dará à luz um filho, e deve lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. Lucas capítulo 1, versículos 26, 27 e versículos 30 ao 33. Finalmente,
o segredo sagrado a respeito da identidade daquele que teria o direito legal ao reino e à coroa que havia sido retirada da cabeça de Zedequias, foi assim revelado. Por meio do seu anjo, Jeová comunicou a Maria a escolha que ele fizera daquele a quem se daria o trono de Deus, para que ele pudesse ser rei para sempre, num reino que não terá fim. Jeová até mesmo deu nome ao seu rei escolhido, Jesus. Mas será que Jesus exerceria autoridade eterna como rei apenas sobre os descendentes carnais de Jacó ou Israel? Não há dúvida de que os reis de Israel, que se sentavam no trono de Jeová em Jerusalém, governavam somente sobre os que viviam em seu território, cujos limites tinham sido claramente demarcados por Jeová, conforme Gênesis capítulo 15, versículos 18 ao 21, Êxodo capítulo 23, versículo 31, Números capítulo 34, do versículo 1 ao 12, e também 1 dos Reis capítulo 4, versículo 21. Antes de os israelitas tomarem posse da terra que Jeová lhes havia dado, eles receberam ordens para destruir 7 nações iníquas que viviam no lugar, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 ao 6, e também o capítulo 9, do versículo 1 ao 6. Mas depois disso, a nação de Israel foi explicitamente proibida de nutrir ambições imperialistas ou se empenhar em qualquer aventura expansionista além de suas fronteiras fixadas por Deus. Os israelitas e os seus reis tinham de respeitar a divisão de territórios que Jeová havia designado às nações que estavam ao seu redor, conforme Deuteronômio capítulo 2, dos versículos 2 ao 5, e também os versículos 9 e 19. Por isso, as Escrituras não apoiam a tese de que os reis de Israel possuíam autorização divina para intervir nos assuntos de outras nações ou para derrubar os seus governos pagãos a fim de substituí-los por governos teocráticos. Jeová nunca lhes deu tal autoridade. Mas será que essa autoridade seria dada a Jesus? Essa pergunta será respondida mais adiante. O rei Davi escreveu sob inspiração: quanto aos céus, eles pertencem a Jeová, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. O apóstolo Paulo também acrescentou: e Deus fez de um só homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a terra, e fixou os tempos determinados, e estabeleceu os limites da habitação dos homens, conforme Atos capítulo 17, versículo 26. Vale ressaltar que, mesmo depois do dilúvio dos dias de Noé, quando a humanidade já era imperfeita, Deus ainda se apegava ao seu propósito original de ter esse planeta cheio de humanos vivendo debaixo de sua autoridade governamental, conforme Gênesis capítulo 9, dos versículos 1 ao 17, e Gênesis capítulo 1, dos versículos 26 ao 28. A Bíblia nos diz: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Esses 3 foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Gênesis capítulo 9, versículos 18 e 19. O capítulo 10 de Gênesis contém a lista das nações que descenderam desses 3 patriarcas, conforme Gênesis capítulo 10, do versículo 1 ao 31.
Daí, no versículo 32, o relato nos diz: essas foram as famílias dos filhos de Noé, segundo suas linhagens e conforme suas nações. A partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Porém, as Escrituras revelam que antes de os descendentes dos filhos de Noé se espalharem, eles haviam resistido à ordem que Jeová lhes dera de se dispersar e encher a terra. Tendo se estabelecido primeiramente como um só povo, com um só idioma, na terra de Sinear, na planície fértil regada pelos rios Eufrates e Tigre, eles decidiram construir uma cidade para acomodar todos eles, além de uma torre bastante alta, para que pudessem permanecer juntos e não serem espalhados por toda a face da terra. Mas Jeová frustrou seus planos por confundir o seu idioma, o que os obrigou a abandonar gradualmente a construção da cidade e a retirar-se em grupos separados para outras partes do mundo, conforme Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao 9. À medida que os incontáveis descendentes dos filhos de Noé começaram a se retirar de Sinear em direção a outros territórios onde eventualmente se estabeleceram, certo canita decidiu não apenas permanecer em Sinear, como também opor-se de modo mais assintoso às ordens de Jeová. A Bíblia nos diz: os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Cuxi tornou-se pai de Nimrod. Este foi o primeiro a se tornar poderoso na terra. Ele se tornou um poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que se diz, como Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinear. Dessa terra, ele saiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Relato de Gênesis capítulo 10, versículo 6, e também os versículos 8 ao 12, e 1 Crônicas capítulo 1, versículos 8 e 10. Nimrod era bisneto de Noé. E, conforme os textos que acabamos de ler revelam com bastante clareza, ele se tornou o primeiro homem a se colocar acima de outros humanos como rei. Ele fundou o primeiro reino que já existiu na Terra. Isso faz de Nimrod o patrono de todos os políticos e aquele que concebeu o mais antigo sistema político de governo, o reino. Nimrod deve ter se distinguido inicialmente como destemido caçador de animais selvagens que vagueavam pela Mesopotâmia e que provavelmente aterrorizavam seus habitantes. As suas proezas como caçador e a sua insolente oposição à autoridade de Jeová, de alguma forma, granjearam-lhe a admiração da população local, que logo depois começou a servi-lo como súditos do seu reino. Depois disso, Nimrod tornou-se um tirânico caçador de humanos que vieram a ser explorados não apenas para os projetos de construção de cidades e do seu reino, como também para as suas agressivas campanhas militares. Quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 10, versículo 9, que Nimrod agia
em oposição a Jeová, como na tradução do Novo Mundo, ou em desafio ao Senhor, como na versão padrão internacional, a tradução literal da expressão hebraico é na face de Jeová ou diante de Jeová. No hebraico, a palavra utilizada para essas traduções é lifne, mas a palavra lifne, conforme utilizada no contexto desse versículo e em outras passagens, denota não uma atitude submissa, mas uma postura desafiadora e hostil em relação a alguém. O mesmo sentido se transmite em outras passagens em que ocorre a palavra lifne, em hebraico, tais como Números, capítulo 16, versículo 2, Josué, capítulo 7, versículos 12 e 13, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8, Jó, capítulo 1, versículo 11 e capítulo 2, versículo 5. Não há dúvida de que os atos de Nimrod provocaram a Jeová de modo frontal, ou na sua própria face, e constituíram um audacioso ataque ao direito pertencente exclusivamente a Deus de governar as nações, cuja existência elas devem a Ele como seu Criador, de acordo com Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Nimrod, que certamente se orgulhava de sua oposição desafiadora à soberania de Jeová, deve também ter completado a construção de Babel, ou Babilônia, que havia sido interrompida durante a confusão do idioma dos consultores, e provavelmente foi quem construiu adicionalmente as cidades de Ereque, Acade e Calné, no sul da Mesopotâmia, no atual Iraque. Por algum tempo, esse era o território do seu reino. Mas, impelido pela sua sede insaciável de acumular mais poder, território e súditos, Nimrod decidiu estender os tentáculos do seu domínio para o norte da Mesopotâmia, a região que mais tarde seria conhecida como Assíria. Nesse lugar, situado a uns 480 quilômetros ao norte de Babilônia, Nimrod construiu uma grande metrópole formada pelas cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Consequentemente, mais de 1.200 anos mais tarde, a referência profética feita pelo profeta Miqueias à terra da Assíria ainda evocava a lembrança de um tempo em que ela costumava ser chamada a terra de Nimrod, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 6. Depois que Nimrod fundou seu reino, em oposição à autoridade governamental de Jeová, não levou muito tempo para que os outros descendentes dos filhos de Noé seguissem o seu mau exemplo e constituíssem reis sobre si, o que deu origem a cidades-estado, nações, reinos e impérios da antiguidade. Porém, da mesma forma como Jeová não impedira que Nimrod fundasse um reino na Mesopotâmia, ele também não impediu que esses indivíduos fundassem reinos e impérios de tamanhos diferentes em outros lugares. Significa isso que Jeová estava renunciando à sua autoridade soberana sobre as nações e dando a elas permissão irrestrita para governar a si próprias perpetuamente? Não. Jeová, como supremo governante da humanidade no pleno controle da situação, fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da habitação dos homens, conforme Atos 17, versículo 26. Isso significa que
Jeová soberanamente determinou não somente o ambiente físico onde o homem poderia viver, mas também a própria extensão dos tempos durante os quais as nações teriam permissão para governar a si próprias à parte dele. Muitos comentaristas da Bíblia têm ensinado por décadas que os tempos determinados das nações, mencionados por Jesus em Lucas 21, versículo 24, começaram quando o rei Zedequias de Judá foi destronado pelos babilônios e a sua cidade real de Jerusalém foi arrasada e pisoteada por sucessivas potências estrangeiras. De acordo com essa interpretação, tanto os tempos determinados das nações como o pisoteio de Jerusalém e do que ela representava começaram ao mesmo tempo e na mesma data. Embora seja bíblica e historicamente seguro dizer que o pisoteio de Jerusalém por potências estrangeiras começou de fato quando os exércitos de Nabucodonosor a invadiram e destruíram, o período conhecido como os tempos determinados das nações, na verdade, haviam começado uns 1500 anos antes disso, quando a primeira nação, estruturada como reino, foi estabelecida por Nimrod, na Mesopotâmia. Em outras palavras, quando Nabucodonosor começou a pisotear Jerusalém, os tempos determinados das nações já estavam em andamento por quase 15 séculos. Além disso, quando a nação de Israel foi fundada após o êxodo do Egito, os tempos determinados das nações já estavam em progresso por mais de 500 anos. As nações que na época da formação de Israel estavam organizadas como cidades-estados, sociedades governadas por chefes tribais, reinos e impérios, já existiam desde os dias de Nimrod, centenas de anos antes. Este fato histórico prova que essas nações já estavam vivenciando os tempos determinados que Jeová tinha fixado para elas. Devemos ter em mente que, se Jeová não tivesse concedido esses tempos de duração indefinida para que as nações funcionassem como estruturas organizadas e autônomas, elas simplesmente não poderiam existir, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1 e João capítulo 19, versículos 10 e 11. É somente pela permissão de Jeová que as nações existem, embora sejam estruturas políticas estabelecidas em oposição a ele e criadas para usurpar o seu legítimo direito de governar as suas criaturas. Portanto, a finalidade dos tempos determinados das nações era a de possibilitar que elas viessem a existir e que provassem que seriam capazes de governar a si mesmas de modo bem-sucedido à parte de Jeová. Por isso, os tempos determinados das nações e o seu posterior pisoteio de Jerusalém são eventos diferentes e que não começam na mesma época. Nimrod lançou o primeiro ataque à autoridade direta de Jeová sobre os descendentes de Noé, ao fundar um reino político rival na Mesopotâmia. Por sua vez, Nabucodonosor, em tempos posteriores, começou a pisotear tanto a cidade de Jerusalém como o seu arranjo de governo teocrático na linhagem de Davi. Entretanto, o pisoteio de Jerusalém pelas nações somente foi possível porque elas, as nações,
haviam tido a permissão prévia de existir e de funcionar durante os tempos determinados que Jeová lhes tinha concedido. As Escrituras não revelam a data em que Jeová começou a contar os tempos determinados que ele fixou para que as nações governassem a si próprias, nem quando eles terminarão. Tratam-se de tempos que o Pai colocou sob sua própria autoridade, conforme Atos capítulo 1, versículo 7. A razão por que não sabemos quando os tempos determinados das nações começaram é simples. A Bíblia não registra a data em que Nimrod começou efetivamente a governar como rei do primeiro reino do mundo. Todavia, o que realmente sabemos é que desde os dias de Nimrod, os tempos determinados das nações têm sido suficientemente longos para provar se o governo humano é melhor do que o de Jeová ou não. A verdade é que a história da humanidade tem sido caracterizada por rivalidades políticas, militares, religiosas e econômicas, que a miúde tem mergulhado as nações em conflitos sangrentos. No entanto, há um fio comum que perpassa o tecido de toda a nação: a sua oposição à autoridade governamental de Jeová Deus e a sua adoração. Por que isso acontece? Porque, de modo imperceptível para as nações e os seus governantes políticos, eles estão todos sob o poder e a influência invisíveis do arqui-inimigo e opositor de Jeová, Satanás, o diabo, conforme Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, João capítulo 12, versículo 31, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4 e 1 de João capítulo 5, versículo 19. Portanto, é impossível que as nações não reflitam as características do seu governante perverso e invisível. Elas amam as coisas que Deus odeia e odeiam as coisas que Deus ama. Por isso, elas não têm nenhuma disposição de se submeter à autoridade governamental de Deus. O que Jeová fará então quando terminarem os tempos determinados, ou os tempos designados que ele concedeu às nações? Pouco antes de morrer, o patriarca Jacó proferiu uma bênção sobre o seu quarto filho, Judá. Entre outras coisas, Jacó disse: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Quem é este Siló que viria e exerceria autoridade governamental sobre os povos ou nações? Sabemos com certeza que Siló teria de nascer na tribo de Judá, da qual jamais se afastaria a autoridade régia representada pelo cetro. Isso significa que a tribo de Judá forneceria reis na linhagem de Davi para a nação de Israel até a chegada de Siló, para quem o cetro real de Judá seria permanentemente repassado. Siló, então, receberia autoridade para governar não apenas a nação de Israel, mas também os povos ou nações do mundo. Como já vimos, os reis de Israel não tinham permissão para dominar outros povos. Por quê? Porque a obediência dos povos não pertencia a eles. Pertence a Siló. Se os povos das nações devessem obediência aos reis de Israel, a vinda de Siló seria desnecessária. Deve-se ter em mente que quando Jacó enunciou a sua bênção profética sobre Judá,
a nação de Israel nem sequer havia sido formada. Jacó também indicou que as suas bênçãos proféticas, que obviamente incluía a referência a Siló, se cumpririam na parte final dos dias, conforme Gênesis capítulo 49, versículo 10. Portanto, a conclusão que tiramos da predita autoridade régia de Siló é que ela não ficará limitada às fronteiras geográficas da nação de Israel. Ao contrário, ela se estenderá por todo o mundo. Quem então é Siló? O significado da própria palavra Siló nos dá um indício da pessoa a quem ela se refere. Siló é uma palavra hebraica e significa aquele a quem algo pertence, ou aquele de quem algo é. Deste modo, Siló tem o direito legal a alguma coisa, que, no caso em questão, seria o domínio sobre os povos ou nações do mundo. Quem tem o direito legal de herdar o reino eterno na linhagem de Davi, de acordo com o que se predisse em Ezequiel capítulo 21, versículo 27? Jesus Cristo. Somente ele é o prometido Siló, que descende da tribo de Judá e tem o direito de receber o cetro de autoridade régia sobre as nações, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 14, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Mateus capítulo 1, versículos 1 e 2, e Lucas capítulo 3, versículos 23 e 33. Quando Jesus Cristo receber o cetro real das mãos de Jeová após a vindoura grande tribulação, os tempos determinados das nações terminarão, de acordo com o Salmo capítulo 2, versículos 4, 6, 8 e 9, também o Salmo 45, versículo 6, e o Salmo 110, versículos 1, 2, 5 e 6, e Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Os governos delas serão todos derrubados e substituídos pelo reino de Deus, conforme Daniel capítulo 2, versículo 44. Nesse tempo, se cumprirá a palavra profética de que Jeová Deus dará a Jesus Cristo domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o sirvam. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído, conforme Daniel capítulo 7, versículo 14, e também o Salmo 72, versículo 11. O tempo terá então chegado para que o mundo seja regido por apenas um governo, o de Jeová Deus e do seu Filho Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Mais importante ainda, esse será o tempo em que o excelso nome de Jeová será santificado por meio do seu reino e a sua vontade soberana será feita na terra como no céu, conforme Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, e também Ezequiel capítulo 38, versículo 23. Quão grandioso será esse dia! Nas próximas semanas publicaremos mais vídeos com outros importantes temas bíblicos. Sinta-se também à vontade para se inscrever no nosso canal e entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Obrigado pela sua atenção.